Olha só o que a gente tem aqui, pessoal, televisão QLED Q80B da Samsung, lançamento desse ano de 2022. E nesse vídeo a gente vai abrir a caixa, ver o que tem aqui dentro, já partir para as primeiras impressões e também ver quais são as novidades que essa televisão traz se comparado ao modelo do ano passado. Então, sem enrolar, já vamos abrir aqui a televisão. Então, pessoal, estamos aqui com a televisão ligada e lembrando que esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de primeiras impressões, porque a gente ainda não conseguiu testar muito essa televisão. De qualquer forma, a gente já testou o suficiente para trazer esse vídeo para vocês com algumas informações bem interessantes, inclusive. E lembrando que a nossa ideia aqui do canal é fazer a análise completa dessa televisão no futuro em algum outro vídeo e também fazer comparativos, pessoal, comparando lado a lado a televisão QLED Q80B da Samsung com outras televisões que vão lançar aqui no Brasil. Então, para não perder esses próximos vídeos, dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito no canal para não perder esses próximos vídeos. E também lembrando que essa televisão a gente comprou com o dinheiro do canal justamente para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio de vocês é super ultra importante, dando gostei, também deixando comentário para estar apoiando esse tipo de conteúdo aqui no canal, caso vocês gostem. E também lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão para comprar por um bom preço, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente aparecem promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que aparece uma televisão por um bom preço em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça. Para entrar no grupo, o link vai estar aqui embaixo caso queira participar. Em relação às nossas primeiras impressões, vou começar falando aqui algumas novidades que essa televisão trouxe se comparado aí ao modelo do ano passado. Novidade número 1, pessoal. Essa televisão agora tem suporte a Dolby Atmos, algo que não estava disponível na televisão do ano passado. E lembrando ali que a função do Dolby Atmos é justamente melhorar a nossa experiência sonora com a televisão, e esse é um recurso que está presente esse ano, que não estava disponível no ano passado. Novidade número 2, pessoal. A televisão agora possui 4 portas HDMI, sendo todas 2.1, ou seja, em qualquer porta HDMI tu consegue rodar jogos de videogame a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. E lembrando que no ano passado apenas uma porta HDMI era 2.1, mas nesse sentido finalmente a Samsung evoluiu e colocou agora todas as 4 portas HDMI todas 2.1. Novidade número 3 agora, pessoal. Nesse ano de 2022, a Samsung atualizou o sistema deles. Eles continuam utilizando o sistema operacional Tizen, que eles já utilizavam nos anos anteriores, só que nesse ano eles deram uma atualizada no visual, deram uma renovada. Sinceramente falando, não é nada de incrível, espetacular. De qualquer forma, é uma novidade que a Samsung
trouxe para esse ano de 2022. Uma quarta novidade que eu também separei para falar nesse vídeo é o seguinte: segundo a Samsung, a nova Q80B, agora ela consegue pegar a imagem que a gente está assistindo, dividir em camadas para criar ali um certo efeito de profundidade na imagem, para estar melhorando o contraste, isso segundo a Samsung. Mas em relação a esse tipo de coisa, a gente vai ter que fazer mais testes realmente para ver se tem algum efeito prático ali, se dá para perceber alguma coisa ou não. Como a gente ligou a televisão hoje e não conseguiu testar muito ainda, pessoalmente eu não percebi nada de diferente em relação a isso. De qualquer forma, a gente vai trazer vídeos mais completos sobre isso. Mas aproveitando agora que eu acabei de falar um pouco sobre a qualidade de imagem, vamos já aproveitar aqui e partir mesmo para as primeiras impressões do que eu tô achando da qualidade de imagem da televisão. E é bom lembrar que essa televisão é uma TV que possui recurso de escurecimento local, pessoal, ou seja, ela consegue controlar as zonas de iluminação por área para dessa forma conseguir nos entregar um melhor contraste e também um melhor nível de preto. E em relação a esse recurso de escurecimento local, eu posso confirmar que sim, pessoal, ele funciona e de fato ele ajuda para conseguir nos entregar ali um melhor nível de preto e também um melhor contraste. Mas agora vem uma questão que eu sei que muitas pessoas estão com dúvida, que talvez seja o ponto mais polêmico desse vídeo, que é o seguinte, pessoal: qual é o painel dessa televisão? É um painel VA? É um painel IPS? É um painel ADS, por exemplo? Em relação a essa questão dos painéis, eu acho que é bom relembrar que a partir do ano passado a Samsung começou a lançar no mercado televisões com dois tipos de painéis: painéis VA e também painéis do tipo ADS. A diferença entre esses dois painéis é que painéis do tipo VA conseguem entregar para a gente um melhor nível de preto e um melhor contraste, e um painel ADS consegue entregar para a gente um painel ali com um melhor ângulo de visão. Qual é o melhor painel? Bem, pessoal, analisando os comentários que vocês fazem nos nossos vídeos, com certeza a maioria das pessoas, pelo menos, preferem uma televisão com painel VA por conta ali do nível de preto e também do contraste. Sobre o painel dessa televisão, infelizmente a Samsung não informa no site deles qual é o tipo de painel que eles usam na televisão, que eu pessoalmente acho um erro tremendo. Afinal de contas, é sim uma informação importante e acho sim que deveria ser uma informação disponível no site, uma informação bem fácil de ser achada, inclusive, mas infelizmente é algo que eles não informam. Pelo menos eu entrei no site da Samsung e não encontrei essa informação. De qualquer forma, pessoal, um inscrito mandou um comentário pra gente dando uma dica de como descobrir se o painel é um painel VA ou ADS. Basicamente, ele falou que atrás da televisão tem ali o número do modelo, ou o nome do modelo da televisão, a versão da televisão, e se a primeira letrinha fosse um B de bola, por exemplo, isso significaria que a televisão tem um painel ADS. E se a letra inicial fosse alguma outra letra, isso iria significar que a televisão então tem um painel VA. Inclusive, depois que eu li o comentário dele, eu dei uma checada nas televisões da Samsung que a gente tem aqui do ano passado para ver se realmente isso fazia sentido, e sim, realmente parecia que fazia sentido. A televisão que a gente tem, que tem painel ADS, realmente começa com a letra B, como ele falou, e as outras televisões não começam com a letra B, então sim, parece ser uma informação confiável. E no caso dessa televisão aqui atrás de mim, a Q80B de 2022, eu olhei atrás dela e a letra suspense, é a letra B, pessoal, a letra B de bola, ou seja, é um painel ADS e não VA, como possivelmente muitas pessoas gostariam que fosse. Mas pelo menos para mim, pessoal, o importante mesmo é ali ligar a televisão, ver a nossa experiência, ver se o nível de preto é ou não é bom. E na prática eu posso dizer para vocês que sim, pessoal, o nível de preto da televisão é um bom nível de preto, tem também uma boa uniformidade de preto e pelo menos ali nos nossos testes iniciais não teve nenhum tipo de vazamento de luz aparente. Eu sei que algumas pessoas vão perguntar: tá, mas o nível de preto é melhor que o nível de preto da televisão do ano passado, sim ou não? Assim, pessoal, sinceramente falando, é provável que não, tá? É provável que não seja melhor se comparado ao modelo do ano passado. Entretanto, durante os testes que eu consegui fazer nessa televisão, nessas primeiras horas iniciais, uma coisa que eu percebi é que em cenas escuras, essa televisão tem a tendência de abaixar mais um pouco o brilho se comparado à televisão do ano passado. E possivelmente ela faz isso para tentar compensar a troca do painel. E quando ela faz isso, ela abaixa um pouco mais o brilho para entregar um melhor nível de preto. De fato, nesses momentos, a televisão consegue sim entregar um nível de preto que é muitíssimo bom, tá, pessoal? Eu sei que algumas pessoas têm medo de pegar um painel que não seja VA, porque tem medo que o nível de preto seja extremamente acinzentado,
como acontece em algumas televisões da LG, por exemplo, mas não se preocupe em relação a isso, pelo menos não é o caso dessa televisão. Nesse sentido, acho que vocês não precisam ficar tão preocupados assim. A gente, inclusive, separou algumas cenas para ilustrar melhor essa questão. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, reparem como o nível de preto da televisão Q80B parece ser basicamente perfeito. Realmente, vendo no ao vivo nessa cena, parecia perfeito. Mas isso acontecia porque atrás da televisão, como vocês estão vendo, tem algumas luzes acesas. E quando a gente tem algumas luzes acesas no ambiente, mesmo que sejam luzes mais fracas, isso acaba ali disfarçando a questão do nível de preto. E numa situação como essa, com uma luz controlada, como vocês estão vendo, sim, o nível de preto da televisão é muitíssimo bom mesmo. Entretanto, num ambiente 100% escuro, como por exemplo numa imagem que vocês estão vendo agora, nesse tipo de caso daí, a gente consegue sim ver que não se trata de um preto 100% perfeito, como poderia ser. Então, em relação ao nível de preto da televisão, se fosse para resumir, baseado nos testes que a gente fez até o momento, eu diria que sim, pessoal, é um bom nível de preto. Entretanto, não me parece ali que teve uma evolução se comparado à televisão do ano passado, pelo menos essa foi a sensação inicial que a gente teve aqui. Mas se vocês quiserem, pessoal, a gente pode trazer um vídeo aqui no canal 100% focado nessa questão do nível de preto, separar mais imagens para vocês, inclusive dar uma mexida no menu de configuração da televisão para ver como configurar esse tipo de coisa, porque sim, dá para ajustar um pouco esse tipo de questão. Então, se vocês quiserem, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. Em relação às outras características, como por exemplo a cor da imagem, o contraste, o ângulo de visão, a qualidade do som da televisão, todas essas características a gente vai analisar mais para trazer em vídeos futuros, tá? O que eu posso dizer para vocês, pelo menos nesses testes iniciais, é que em relação a essas outras questões, eu não tenho nada a reclamar, tá, pessoal? A televisão nesses testes iniciais tem se mostrado com bastante qualidade. De qualquer forma, a gente vai trazer vídeos futuros analisando essa televisão e também comparando com outros modelos. Uma outra coisa que eu acho que já vale a pena reforçar aqui nesse vídeo, pessoal, é que essa televisão está sendo vendida em 3 tamanhos diferentes. Entretanto, vale a pena reforçar que o tamanho de 50 polegadas tem algumas coisas a menos se comparado aos modelos maiores, tá? O modelo de 50 polegadas tem um painel de 60 Hz e não 120, como o modelo de 55 polegadas que está aqui com a gente. O modelo de 50 polegadas também tem um som menos potente, então o modelo de 50 polegadas tem algumas coisas a menos, tá? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até no futuro tentar pegar também um modelo de 50 polegadas para estar comparando com o modelo de 55, para ver se tem ou não muita diferença, mas para isso a gente precisa muito do apoio de vocês, pessoal, dando gostei nesse vídeo, deixando comentário, porque a gente compra essas televisões com o nosso dinheiro e comprar 2 televisões que tem o mesmo nome, só com tamanho diferente, para ver quanto muda ou não, acaba sendo bem trabalhoso. Então, por isso a gente conta muito com o apoio de todos vocês. E mais uma vez lembrando, pessoal, se vocês realmente estão procurando uma televisão, querem um bom desconto, dá uma olhada lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, entra lá, diariamente realmente tem várias promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar, como eu falei lá no comecinho do vídeo. E agora eu também quero saber a opinião de vocês, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram, não gostaram? Qual informação faltou aqui pra gente trazer, quem sabe, no vídeo de análise completa ou no vídeo comparando com outras televisões? Ou se você já tem a televisão Q80B da Samsung, coloca aqui embaixo no campo de comentários a sua opinião, o que você está achando ou não aí da sua televisão, se tá ou não tá gostando. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!